Se você é pai ou mãe e sente que, mesmo fazendo tudo com amor, com cuidado e com a melhor das intenções, algo não está funcionando na relação do seu filho com o dinheiro, esse conteúdo é para você. Talvez seu filho gaste rápido demais, talvez peça coisas o tempo todo, ou talvez você sinta que o dinheiro entra e sai da sua casa sem que ninguém aprenda nada com isso. E antes, deixa eu te dizer uma coisa importante: isso não é falta de amor. Na maioria das vezes, o problema é justamente o contrário. É amor demais, só que mal direcionado. A gente quer proteger, quer evitar frustração, quer dar o que não teve. E sem perceber, acaba impedindo o filho de aprender algo essencial para a vida adulta, como lidar com escolhas, limites e consequências. E ninguém te ensinou isso. Ninguém ensinou a gente. O mundo mudou. Hoje o dinheiro é rápido, invisível e fácil de gastar. Um clique resolve, um pedido chega, e o aprendizado não acontece. É por isso que nasce essa série. Educação Financeira em Família, uma série criada para auxiliar pais na condução de uma educação financeira consciente, prática e possível, para os filhos e para toda a família. Esse é um episódio especial da temporada Dinheiro em Família, que entra uma vez por mês, sempre na segunda-feira, aqui no canal. E a jornada continua. Nas outras segundas-feiras, seguimos com episódios focados em sair do vermelho, reorganizar a vida financeira e ajudar quem quer construir uma vida mais próspera, começando dentro de casa. Se você quer preparar seu filho para o mundo real, se quer quebrar ciclos e criar uma relação mais saudável com o dinheiro, fica comigo. Esse é só o começo. Pais querem proteger, mas acabam prejudicando. No bloco anterior, eu te mostrei que o problema não é falta de amor. Agora vamos entender de onde isso vem. A maioria dos pais de hoje cresceu em um ambiente de insegurança. Viu dinheiro faltar, viu aperto, viu medo. Muitos viveram períodos em que o salário não dava. Os preços mudavam o tempo todo e a sensação era de que tudo podia desmoronar de um mês para o outro. Isso deixou marcas. E lá atrás, muitos pais fizeram uma promessa silenciosa: meu filho não vai passar pelo que eu passei. E essa promessa vem de um lugar bonito, vem do amor. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala: a proteção em excesso vira desproteção no futuro. Na tentativa de poupar os filhos de qualquer frustração, muitos pais acabam tirando deles o aprendizado mais importante da vida adulta: lidar com limites. E isso não é um problema de dinheiro. É um problema de comportamento. Muita gente acha que a educação financeira começa quando se fala de mesada, de poupança ou de quanto pode gastar. Mas, na prática, ela começa bem antes do dinheiro aparecer. Ela começa quando você evita dizer não e ensina, sem perceber que o mundo não tem limites. Você resolve tudo pelo filho e tira dele a chance de aprender a se virar. Você paga para não frustrar e passa a mensagem de que o dinheiro sempre aparece de algum lugar. Aos poucos, sem intenção, o filho aprende que os recursos são infinitos e as consequências não existem. E o choque vem depois, quando cresce, quando o dinheiro acaba, quando ninguém resolve por ele. É por isso que esse assunto precisa ser falado dentro de casa e no tempo certo. E no próximo bloco eu vou te mostrar como mudar isso na prática, sem culpa, sem rigidez e sem brigas. Se tudo isso que eu falei até agora parece distante, deixa eu trazer isso para a vida real, para dentro da sua casa, para uma cena que acontece em milhares de famílias hoje. A primeira vez o filho pede comida por aplicativo. Você olha e pensa: é só hoje, não custa nada fazer essa alegria. Alguns dias depois, ele pede de novo e você justifica: tudo bem, ele merece. A semana na escola foi puxada. E aí, sem perceber, isso vira rotina. Quando você se dá conta, o pedido já não vem mais como pergunta. Vem como aviso. O aplicativo virou hábito e quem paga é sempre você. E aqui está a parte mais importante. O problema não é a comida, nem o aplicativo. O problema é a lição silenciosa que ficou. Sem nenhuma conversa, sem intenção, o recado foi dado: alguém sempre vai pagar. Não existe limite, não existe consequência. Muitos pais confundem amor com ausência de limite, mas amor de verdade prepara, ensina e, às vezes, frustra. Quando o filho cresce ouvindo apenas tudo bem, ele aprende que o mundo funciona assim e lá fora ele descobre, da pior forma, que não funciona. Eu vou te mostrar como transformar esse tipo de situação em aprendizado, sem briga, sem culpa e sem criar um clima pesado dentro de casa.
No exemplo que eu acabei de te mostrar, fica claro um ponto que quase ninguém fala em voz alta. Muitas vezes, quando o pai ou a mãe diz sim, quem está sendo aliviado não é o filho, é o adulto. A frustração do filho incomoda. Ver tristeza, birra ou raiva gera culpa. E para acabar com esse desconforto, o sim aparece rápido. Mas esse sim não educa, ele apenas alivia a culpa de quem educa. Já o não faz o contrário. Ele educa o filho e dói em quem diz, porque ver o filho frustrado não é fácil, é desconfortável, dá vontade de voltar atrás. E é exatamente por isso que tantos pais evitam colocar limites, não porque não saibam que isso é importante, mas porque se perguntam em silêncio: será que eu estou sendo um pai ruim? Deixa eu te contar uma coisa importante: você não está. O problema é que o preço dessa escolha não aparece agora, ele aparece lá na frente. Na infância, tudo parece sob controle, mas quando esse filho vira adulto, os padrões já estão formados, e aí mudar é muito mais difícil. Esse adulto não sabe lidar com frustração e transforma qualquer não em crise. Gasta antes de pensar, porque o impulso sempre veio primeiro. Confunde vontade com necessidade. Tudo parece urgente. Acredita que alguém sempre vai resolver. Os pais, o parceiro ou o dinheiro fácil. E então vem o custo real: dívida, estresse, dependência financeira constante, a sensação de nunca conseguir se virar sozinho. E muitas vezes vem também a culpa, não de quem educou, mas de quem não foi preparado. Eu vou te mostrar como colocar limites de forma saudável, sem culpa, sem briga e sem afastar seu filho de você. Depois de entender que dizer sim o tempo todo alivia o adulto, mas prejudica o filho, isso não faz de você um pai ou uma mãe ruim, faz de você humano. Amor não é sinônimo de acertar sempre. Educar financeiramente não é dar tudo, não é facilitar tudo, e muito menos poupar o filho de qualquer desconforto. Educar é preparar para a vida real. E a vida real não é confortável o tempo todo. Ela exige escolhas e cobra consequências. Por isso, limite também é cuidado. Quando você ensina limite, você não está sendo duro, você está sendo justo com o futuro do seu filho. É nesse processo que seu filho aprende, aos poucos, que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, que toda escolha vem com responsabilidade, que decisões têm consequências reais, que esperar faz parte da vida, que nem tudo o que parece importante realmente é. Essas lições não aparecem na hora, elas são silenciosas, mas fazem toda a diferença lá na frente, quando esse filho se torna um adulto mais equilibrado, mais autônomo e com uma relação mais saudável com o dinheiro. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu uma coisa incômoda. Muitos dos problemas que aparecem nos gastos dos filhos não nascem neles. Eles começam nas escolhas que a gente faz tentando proteger demais. E é exatamente por isso que essa parte do vídeo é tão importante. Porque agora não é mais sobre o erro, é sobre a solução. Se o seu filho pede dinheiro o tempo todo, seja para comida, por aplicativo, jogo, roupa, passeio ou qualquer outro gasto, eu preciso te dizer uma coisa importante: o problema não é o gasto. O problema é o que a gente não ensina junto com ele. E agora eu vou te mostrar como transformar esses conflitos diários em educação financeira de verdade, sem briga, sem trauma e sem virar o pai ou a mãe chata. O que quase ninguém percebe, a maioria dos pais tenta educar pelo discurso, mas criança e adolescente não aprendem com palestra, eles aprendem com limite e com experiência. Quando seu filho pede dinheiro o tempo todo, ele não está sendo irresponsável. Ele está vivendo no agora como todo adolescente. O erro não é o pedido. O erro é achar que isso se resolve só dizendo não. A virada começa na conversa. A primeira mudança não é a regra, é o tom. Não comece assim: você só gasta. Comece assim: você já parou para pensar quanto tudo isso dá no mês? Essa pergunta muda tudo, porque curiosidade ensina mais do que confronto. Mostre o impacto sem acusar, senta com ele, converse de verdade. Pergunte: o que você pede ou compra com mais frequência? Quantas vezes por semana? Quanto custa cada coisa? Quando o número aparece, algo muda, porque ele descobre sozinho. Não é pouco, é recorrente. E quando ele percebe, você não precisa convencer. Educação financeira sem limite vira discurso vazio. Então o combinado precisa ser claro. O que pode? Com que frequência, até qual valor. E a frase que sustenta tudo é simples:
O gasto do dia a dia tem regra, o extra é exceção. Sem negociação diária, sem debate emocional. O limite firme traz segurança, inclusive para o filho. É o erro que destrói a autoridade dos pais. O erro não é permitir alguns gastos. O erro é negociar toda vez. Quando você discute sempre, o filho aprende que insistir funciona. Quando existe combinado, a resposta é curta. Isso não está combinado. Sem explicação longa. Sem desgaste. Mesmo sem mesada, existe aprendizado. Muitos pais perguntam, mas meu filho não tem mesada, como ensinar? Justamente por isso, o limite é essencial. Explique com calma. Esse dinheiro vem do nosso trabalho. Enquanto você não tem renda, existem regras. Isso não diminui. Isso prepara e ensina a ter escolhas melhores para a vida dele no futuro. Existe uma frase simples que educa para a vida inteira. Vontade não manda, escolha manda. Ela serve para compras por impulso, pressão de amigos, desejo por status. Finalize sempre assim. Eu não estou dizendo o não porque sou chata. Estou dizendo o não porque quero te ensinar agora e não te ver sofrendo depois. Educação financeira não é controle, é amor com direção. O que isso constrói no futuro? Quando você faz isso do jeito certo, seu filho aprende a esperar, a escolher, a respeitar limites, a entender o valor do dinheiro. E é assim que se formam adultos mais conscientes, mais equilibrados e financeiramente mais leves. Tudo isso que a gente conversou até aqui não é sobre ser um pai ou uma mãe perfeito. É sobre escolher preparar, em vez de apenas proteger. Amar também é ensinar. E ensinar, muitas vezes, é desconfortável no começo, mas libertador no futuro. Esse conteúdo faz parte da série Educação Financeira em Família. E este episódio tem um nome muito claro, porque ele reflete a realidade de muitas casas hoje. Esse assunto não termina aqui, porque educação financeira em família não é uma conversa única, é um processo. Este foi apenas um passo, um convite para você olhar para a sua casa, para a sua rotina e para as escolhas que parecem pequenas, mas constroem o futuro dos seus filhos. Essa é uma série e ela continua. A cada episódio, a gente aprofunda, ajusta e mostra caminhos possíveis, sem culpa, sem rigidez e sem fórmulas mágicas. Se você quer criar filhos mais preparados para a vida real, fica comigo. A jornada só está começando. Se esse assunto faz sentido para você, curta este conteúdo, compartilhe com outros pais que precisam ouvir isso, se inscreva no canal para acompanhar a série completa. Porque criar filhos financeiramente fortes começa dentro de casa e começa com você.